como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, tá? Passar o conhecimento que eu tenho aprendido. E, gente, hoje, domingo, dia de votação, eu quero pedir a vocês para que quando vocês forem orar, coloquem o nosso país em suas orações. Peçam a Deus que o Senhor derrame a glória dele sobre esse país, tá? Sempre orem pelos governantes, tá? Aqueles que ganharem, mesmo que não seja aquelas pessoas que a gente esperava que ganhasse, que a gente sabe que, né, por eles talvez não vão mudar nada, mas orem por eles para que o Senhor faça o milagre, usem a vida deles, mesmo que eles sejam contrários à palavra de Deus, mas que Deus mude a vida deles, mude o pensamento deles e venha fazer coisas boas para esse país, venha pensar no próximo, venha pensar na população, amém? Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é o pecado, como ele se instalou no mundo, né, as consequências do pecado na vida das pessoas, tá? Antes de tudo, eu quero pedir para vocês, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem, clica aí no sininho para você sempre estar atento quando sair vídeo aqui no canal, tá? Me ajudem, dê essa força aí para mim, tá bom? Que a gente precisa expandir a palavra de Deus, tá? Expandir o reino dos céus para que mais vidas possam ser abençoadas, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o pecado, né? Eu escrevi aqui o significado, assim, né? Não foi retirado do dicionário, mas se vocês quiserem pode procurar lá. Pecado. O pecado é não cumprir a palavra de Deus. É ir contra a palavra e se rebelar contra Deus. Mesmo que a gente faça alguma coisa com boas intenções, se tiver contra a palavra de Deus, se não estiver alinhado à palavra, se torna pecado, tá? Quem que criou o pecado? Bom, o pecado ele foi criado por Lúcifer, né? Para quem não sabe, Lúcifer, ele era um anjo de luz, né? O próprio nome dele diz, luz, né? Anjo de luz. Ele era um anjo perfeito, Deus criou ele com toda a perfeição, cheio de sabedoria. Ele era um exemplo para os outros anjos no céu, né? Ele era o guardião, né? Ele era guardião nos céus. E aí, gente, ele, infelizmente, ele desejou usurpar o lugar de Deus, ele desejou ser Deus, né? E aí, no momento que ele desejou isso, ele acabou pecando, porque não tem como, gente, só há um Deus, só um Senhor, que é o nosso Deus de Israel, né? E a partir desse momento que ele desejou no coração, ele pecou, e no mesmo instante que ele pecou, Deus expulsou ele do céu, né? Foi ele e mais uma terça parte dos anjos caíram junto com ele, né? Dos céus. Porque ele estava criando uma rebelião contra Deus, né? Então ele arrumou os comparsas dele lá no céu, né? Ele conseguiu corromper os outros anjos também. E pela maldade, Deus tirou ele, né? Mandou ele para a terra. E aí ele se instalou na terra. E aí, como que o pecado entrou no ser humano, né? Foi quando Deus havia criado o homem, né? Colocado ele para cuidar da terra, para cultivar a terra. Colocou no jardim do Éden, onde ele tinha tudo. Deus colocou o homem e a mulher para dominar sobre o mundo, sobre todas as coisas, sobre os animais, né? E eles tinham um relacionamento com Deus, né? Eles tinham tudo perfeito para eles. Eles moravam lá no jardim, né? O jardim do Éden. E aí, eles receberam uma ordem de Deus, né? Eles receberam a ordem que fala assim, lá em Gênesis 2:15, fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim
para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, né? E aí, gente, Satanás, ele tinha, né, como ele já tinha a maldade no coração dele, ele também tinha inveja do homem, porque o homem, né, estava sendo amado por Deus, Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, né? Então ele tinha comunhão com o homem, né? Deus e o homem tinham comunhão. E aí Satanás tinha inveja, ele não queria, né, que tivesse tudo certo ali pro homem. E então ele usou das artimanhas dele para falar com Eva, colocou engano no coração dela, né? Falou que se ela comesse a árvore, que ela não morreria, né? Assim como aconteceu com ele não morreu, ele pecou e não morreu, mas que ela não morreria e que ela ela conheceria o bem e o mal, sabe? Ela teria o conhecimento como Deus. E aí ela, infelizmente, desejou aquilo no coração, sabe? De pensar, poxa, hein, eu vou ser como Deus, eu vou saber de todas as coisas. Ela desejou aquilo. E aí o que ela fez? Ela comeu do fruto que Deus tinha falado para não comer. Então, a partir daquele momento, o pecado se instalou no ser humano, né? E aí, gente, Eva comeu, Adão também comeu, e Deus veio para ter, né, aquele momento de comunhão com eles, como todos os dias eles tinham, né, de conversar ali com Deus. E quando Deus procurou Adão, cadê Adão? Cadê Eva? Estavam escondidos, porque na hora que eles comeram daquele fruto, os olhos deles foram abertos, né? E a partir daquele momento eles tiveram entendimento da maldade, né? Eles se olharam com maldade, eles viram que eles estavam nus. E aí eles se esconderam com vergonha da nudez deles, né? Daí Deus perguntou, cadê você, Adão? Né? E aí ele falou, não, eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus falou, mas como você sabe que você tá nu, né? E aí ele também não confessou que ele pecou, que ele errou. Ele quis tirar o corpo fora. Ele falou assim, a mulher que o Senhor me deu o fruto para comer. Ele ainda, né, teve a cara de pau de colocar a culpa na mulher, mas ele também aceitou comer o fruto. E perguntou para a mulher também, e a mulher falou assim, a serpente que me deu o fruto, e eu comi. Então, a partir disso, o que aconteceu? O pecado se instalou e, pelo pecado, teve as consequências. E as consequências, quando Deus disse que se eles comessem, eles certamente morreriam, Deus estava falando da morte espiritual, da desconexão do homem com Deus, né? E aí o homem, ele foi expulso do Éden e houve, né, 3 consequências que eu quero falar, né? Que são as consequências da morte espiritual, né? Que foi essa separação do homem com Deus, tá? Houve essa separação, o Espírito de Deus se afastou do homem. E teve a morte física, que foi uma outra consequência, porque o homem ele foi feito para ser eterno. E a partir do momento que ele pecou, Deus falou, né? Como que eu vou deixar ele sabendo aí do bem e do mal e vou deixar ele viver para sempre? Então, Deus falou, do pó você veio, então ao pó você retornará, né? Como acontece. Nós não era pra gente morrer, né? Era pra gente ser eterno. Mas agora a nossa vida ela é reduzida por conta disso, né? Por conta da consequência do pecado. E uma outra consequência foi a maldição da terra, né? Deus amaldiçoou a terra. Então, assim, tudo era, assim,
as árvores cresciam, as coisas eram cultivadas, era tudo natural, crescia natural, o homem não tinha que ir lá, né, e fazer, porque estava tudo ali disponível para ele, né, o alimento, estava tudo disponível. Então, a partir do momento que houve o pecado, Deus amaldiçoou a terra e falou para o homem: agora você vai trabalhar arduamente para você ter o seu alimento, né? E é a consequência, né, gente, do pecado. O pecado, ele sempre ele traz a culpa para dentro da gente, ele traz tristeza, ele traz esse sentimento de vazio que quando a gente está no mundo, quando a gente não tem o entendimento, quando a gente está longe da presença do Espírito Santo, nós sentimos aquele vazio, né? E eu creio que muitas pessoas sentem isso, eu já senti, e é uma coisa horrível, muito horrível, sabe? Aquele vazio que você sente e nada tá bom, a vida não é boa e tem medo de tudo, e enfim, né? Então, foram essas as consequências, né? Com a raiz do pecado instalada no coração da Eva, Satanás fez com que todos os seres humanos nascessem em pecado. Então, como o Satanás ele é muito astuto, né? Quem que ele chamou ali para comer primeiro o fruto? Quem ele tentou lubridiar e deu certo? Foi a mulher. Por que foi a mulher? Porque através da mulher é que nascem os filhos. Então, se a raiz do pecado estivesse instalada na mulher, todo aquele que saísse dela ia nascer já em pecado. Então, todos nós, quando nascemos, por mais inocente que nós sejamos, né, quando é um bebezinho, a criança não sabe de nada, não tem conhecimento da vida ainda, já nasce com o pecado instalado dentro de si, a raiz do pecado tá ali, né? Tanto é que depois que passa o período da inocência, a criança já sabe mentir, ela já aprende a enganar os pais, acontece alguma coisa, ela coloca a culpa no outro, sabe? Ela já começa a ser egoísta, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz, né? Pra gente ensinar a criança no caminho que se deve andar. Porque quando ele for adulto, aquilo que foi plantado no coração dela desde pequenininho, não vai sair dela. Ela vai ter uma raiz daquilo que a palavra quer para nossas vidas, né? Então, quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, né? E o coração do homem, ele é o coração corrompido, a mente é corrompida. Tanto é que tudo que a gente vai fazer quando a gente está no mundo, quando a gente está sendo guiados, né, pelas forças espirituais do mal, a gente passa a fazer coisas más, né? Não é que a gente é uma pessoa má, mas a gente está sendo guiado pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa carne, né? Então, é por isso que a gente não pode... ninguém pode falar nada pra gente, que a gente quer reagir, ninguém pode, sei lá, pisar no nosso calo, que a gente quer se vingar. Muitas vezes a gente é egoísta, a gente não percebe, mas a gente é egoísta, né? Tem pessoas que fazem coisas assim horríveis. Não é à toa que o mundo ele é cheio de guerras, ele é cheio de maldades, tem pessoas passando fomes, tem pessoas assim na extrema pobreza por conta do egoísmo de outros, né? Então, todas essas coisas que acontecem no mundo, incluindo a morte, né, que não era para existir, são consequências vindas do pecado, né? E só que, gente, uma boa notícia. Gente, Deus, ele é misericordioso, ele é um Deus muito, assim, ele é maravilhoso, né? E desde antes da gente sequer existir, desde antes dele criar a gente, Deus sabe de tudo, Deus sabe do futuro, Deus sabe de tudo da nossa vida. Então, antes dele criar, ele já sabia que isso ia acontecer, né? Só que Deus, ele não criou marionetes, ele não criou pessoas para manipular, ele dá para cada um o livre-arbítrio, né? As pessoas, elas podem escolher o que elas querem.
Então, como ele criou o homem com vontade própria, o homem, por vontade própria, decidiu pecar, decidiu desobedecer, né? Então, a desobediência, ela é a raiz de todo o pecado, né? Porque Deus deu uma ordem e ele resolveu, por vontade própria, não cumprir aquela ordem, ser desobediente, ser rebelde, né? Então, gente, como Deus já sabia que isso ia acontecer, Deus já sabia o que ele ia fazer para dar uma segunda chance para nós, né? Então, ele pediu a Jesus Cristo, seu Filho, para vir aqui na Terra, né? Não se desfazer, não é essa a palavra. Ele deixou de ser Deus, Jesus é Deus, e ele deixou o ser Deus para vir à Terra, se render, né, pelos nossos pecados. Ele se entregou de própria vontade. Jesus, ele é tão maravilhoso e tão misericordioso que ele ama tanto a gente que ele se entregou pelos pecados que nem eram deles, né? Nem era dele, os pecados do mundo. Gente, imagina o pecado de cada uma dessas pessoas, de todas as pessoas, de nós todos, sobre um homem só. Pensa, dele ter chegado a suar sangue de extrema dor, né? Se vocês pesquisarem aí, pesquisem aí quando uma pessoa soa sangue, né? Soa assim sangue de extrema dor que ele está sentindo. Isso existe, mas isso é raro de acontecer. Mas Jesus chegou a essa condição de sofrer tanto, de sair sangue do corpo dele, né? Antes, só de pensar, só de anteceder, né? Antes dele realmente ser crucificado, antes dele ser chicoteado, ser pisoteado, ser humilhado, tudo. Antes mesmo, gente, para vocês verem o nível da coisa. Mas ele se rendeu por nós, ele se entregou de próprio grado, né, de própria vontade, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos libertos, né? E precisava de um sacrifício, né? Quando o homem pecou a primeira vez lá, Adão pecou, o que teve que acontecer? Deus, ele fez roupas de pele para cobrir o homem. E nesse fazer a roupa de pele, ele sacrificou um animal, né? Então, o animal simbolizava, né, a morte, o sacrifício daquele animal simbolizava o sacrifício pelo pecado. Antigamente era assim que fazia, né, para sacrificar, para pagar os pecados. Mas imagina, não ia sobrar animal, né, porque a gente pega o tempo inteiro, a nossa mente, se ela não está renovada pelo Espírito Santo, sendo renovada a cada dia, nós pecamos todos os dias, então não teria condição, né? Então o que Deus fez? Ele mandou o seu filho veio, se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter uma nova chance. E isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Tem uma passagem lá em João 8,34, que diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E em Gálatas 5,11 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Portanto, podemos ser salvos somente através de Jesus. Então, se nós crermos que Cristo veio na Terra, que Ele se sacrificou, e nós reconhecermos Ele como nosso Senhor e nosso único Salvador, nós somos, né, salvos, somos perdoados, né, e ele nos liberta, nos dá liberdade, né, do pecado, porque quando nós estamos no pecado, nós somos escravos dele. Nós queremos, por exemplo, tem pessoas que têm problema muito grave, muito sério com a pornografia,
E a pornografia, gente, é terrível na vida de uma pessoa, tá? Não importa se é homem, se é mulher, isso é terrível. E muitas vezes a pessoa não consegue se libertar. Por quê? Porque aquilo ali é um pecado, e aquilo ali se torna um vício, e aquilo ali prende a pessoa. Ela pode fazer de tudo, ela não consegue sair por conta própria. Somente o sangue de Jesus pode libertar aquela pessoa de se livrar daquele pecado, entendeu? E isso é em todos os tipos de pecado. Só Jesus pode nos salvar, tá? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente vai para Cristo, para os pés de Jesus, é aí que a gente tem o entendimento da verdade. Os nossos olhos espirituais são abertos, a gente começa a ver que como que é, né, o mundo de verdade. A gente começa a ver quantas vezes, né, a gente, quando tá assim com os olhos tapados para a verdade, nós achamos que tudo tem nada a ver fazer isso aqui, não tem nada a ver fazer aquilo ali, né, isso aí é coisa de religioso, que não sei o que, né, a gente não tem entendimento. Mas aí Jesus, ele é a luz, ele ilumina. Então ele vem para nos libertar daquilo que nos prende, ele vem para abrir os nossos olhos espirituais, ele vem para iluminar a nossa mente, a nossa vida. Tudo começa a mudar a partir do momento que a gente reconhece que Jesus, ele é o nosso Salvador, né? E a palavra de Deus diz que nós precisamos crer, né, em Jesus Cristo, primeiramente, crer que ele morreu, que ele nos salvou e que somente nele nós temos vida, né? E quem crer e for batizado será salvo. Então, além de crer, nós precisamos também ser batizados, né? Porque no momento que a gente entrega a nossa vida, nós precisamos fazer uma aliança com Deus também, né? Porque a partir do momento que nós somos batizados, o momento que a gente é submerso nas águas e volta, né, novamente, aquilo ali simboliza que nós deixamos tudo para trás e nós estamos renascendo, nós estamos sendo uma nova criatura. E a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E, gente, nossa, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, sabe? Habitando dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, do nosso interior. Então, gente, a partir desse momento, nós começamos a ter uma nova vida, né? Nós temos a oportunidade de sermos transformados, né? Porque assim, nós precisamos, né, ser batizados na água e no Espírito. Esse ser batizado no Espírito é a mudança espiritual, né? Quando a gente realmente se torna um novo homem, uma nova mulher. E olha, é maravilhoso, Deus vai guiando a gente, sabe? O Espírito Santo vai mostrando pra nós o que é errado, o que não é errado, tá? Você começa a sentir prazer em ler a palavra de Deus. Você começa a ter o entendimento, você lê a palavra, você entende o que você está lendo, porque o Espírito Santo tá te ensinando, né? E ele começa a te mostrar os princípios de Deus, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma nova vida, né? Toda aquela tristeza, ele vai sarando, a gente perdoa aquelas pessoas que a gente fala, nunca que eu vou perdoar. Aquele fulano fez isso pra mim, eu nunca vou perdoar, eu vou morrer com raiva dela. Não, gente, o Espírito Santo, ele traz renovo, ele traz perdão, ele nos move para sermos melhores, para sermos aquilo que Deus criou pra gente ser, né? Que é para sermos, a gente vai sendo transformados para que nós possamos ser perfeitos e um dia nós possamos ter a oportunidade de morar com Deus, tá? No reino dos céus, lá com Deus, não entra ninguém que tem pecado. Não adianta falar que, não, eu sou filho de Deus, se você não entregou sua vida para Deus, se você não realmente se arrependeu, né, dos seus pecados, das coisas ruins que você faz, né? Então, não adianta se enganar, tá?
só entra nos céus, só tem a esperança de vida eterna quem aceita Jesus, quem entrega a sua vida completamente aos pés de Jesus, quem se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? É isso aí, gente. Olha, eu amo meu Jesus, eu amo o Espírito Santo, meu Deus, eu amo o meu Deus, sabe? Ele transforma a gente todos os dias. A nossa mente vai sendo renovada através da palavra dele. Gente, olha, esse livro aqui é o melhor livro que você pode ter na sua casa, na sua vida. É o melhor livro porque ele todos os dias ele renova a nossa mente. Você pode ler 1000 vezes e 1000 vezes você vai se surpreender como que Deus ele é perfeito, como que tudo que ele fez e tudo que ele faz e tudo que ele é perfeito, é maravilhoso, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, sabe? Então, eu falo pra você, entregue a sua vida para Jesus. Se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer ter renovo, se você realmente quer viver tudo o melhor dessa terra, se entrega para Jesus. Amém? Gente, eu vou orar agora para vocês, tá? Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Santo Espírito, o seu doce Espírito venha transformar o coração dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, entrar no coração delas, Senhor, e venha fazer morada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Transforma, Senhor. Traga cada pessoa que está assistindo para os seus pés, Senhor, que eles possam ter o entendimento aberto, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam reconhecer, Senhor, que o Senhor é o único que pode nos salvar, é o único Deus, que o Senhor é o nosso Senhor. Aleluia, o Senhor é o nosso Senhor, aleluia. Glória ao teu santo nome, Pai. Bendito é o Senhor, aleluias. Santo Espírito, venha, Senhor, com o seu amor, Pai, entrar nos corações, Senhor, e convencê-los, Senhor, da justiça, do pecado e do juízo, Pai, para que eles venham ter o conhecimento, o entendimento, Pai, que só no Senhor é que possamos encontrar vida nova. Aleluia. Amém, Senhor. Receba essa palavra, pessoal. Recebe, mulheres. Recebe você que quer ter a sua família transformada. Recebe você que quer ter um renovo na sua vida, que quer mudar essa vida que você está vivendo, que você não vê saída, que você acha que não tem solução. Em nome de Jesus tem solução, sim. E essa solução chama Jesus Cristo. Amém? Amém, gente. Muito obrigada. Hoje eu me empolguei. Tá, olha, eu queria falar mais, mas já tá dando quase 30 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada, viu, pra você que assistiu até aqui. Eu te peço, por favor, compartilha com as pessoas para que essa palavra venha ser passada de pessoas a pessoas, porque todo mundo precisa ouvir o que o Senhor tem para falar na vida de cada um. Amém? Muito obrigada, gente. Deixa seu like, curte aí, me ajuda e vamos que vamos, amém? Boa semana para vocês, em nome de Jesus, Deus abençoe. Tchau, tchau.